Estão zombando ou não estão zombando da fé das pessoas? O que você acha? Será que eles fariam isso com qualquer outra religião? Porque sempre são com os católicos, né? Eles odeiam os católicos. Mas está aí, ó. Olha aí, a representação. Não, mas isso é coisa da tua cabeça, da cabeça de vocês. Vocês são problemáticos. Cara, até a própria esquerda admitiu isso. Olha aqui, se liga nisso aqui, ó. Olha lá. A própria esquerda já admitiu, olha lá. A Santa Ceia Queer foi o auge. Amei, elas pintam. Então, o resumo da abertura das Olimpíadas foi isso. Foi uma parada LGTBQY mais Y, tá? Em Paris. Só que muito de mau gosto, não tô nem julgando porque foi esse o tema, porque foi realmente muito fraco. Os bailarinos, certos bailarinos ali, parecia, pra quem é do meu tempo, deixa eu ver assim que eu possa... Fantasia, lembra da Fantasia? Aquelas meninas que ficavam assim, ó. Então, mano, muito ruim mesmo. E na diversidade deles só não tem o homem e a mulher hétero. Não, isso não existe lá. Bom, estamos tendo vários problemas em Paris, né? E agora eu entendi por quê, né? Você sabe, quando se zomba de Deus, as coisas não costumam dar muito certo. Ó, isso aqui que eu peguei na postagem lá do Adril Jorge. Aqui, né, a representatividade, né? E ele diz o seguinte: a abertura das Olimpíadas com caricatura LGTB da Santa Ceia. É para ser inclusivo ou fazer deboche? Se fizer uma caricatura... E se fizerem uma caricatura de Maomé ou de ícones do candomblé, vão dizer que é desrespeito ao culto religioso. Porque apenas o cristianismo é a razão de caricatura. Talvez porque o cristianismo, que é a base do humanismo, abrace todo mundo e fundamenta a inclusão de todos, inclusive os que debocham e escarram na cara do próprio Cristo. Mas me parece algo muito divisionista. Você usar uma cerimônia de abertura e escolher um determinado alvo. Não que o cristianismo não possa sofrer sátiras. Eu não chego a esse extremo, a esse radicalismo. Então, religião é algo que deve ser sempre respeitado. Claro que a religião nunca pode ser pano de fundo, e na história, infelizmente, nós tivemos episódios lamentáveis, nunca pode ser pano de fundo para fundamentalismos, para extremismos, para divisões, para perseguições, mas... o livre direito à manifestação da sua fé, ele precisa ser garantido. E o respeito aos símbolos e crenças religiosos, eu acho que é um valor tão fundamental quanto, né, uma cerimônia de abertura que, sem nenhuma dúvida, entrou para a história, mas de um jeito negativo, na opinião de muitas pessoas, né, principalmente dos cristãos. Então, se a França considera as religiões, né, a crença... a algo sobrenatural, se a França considera como algo fútil para a humanidade, como algo que dispersa os seres humanos do que ela realmente entende como importante, eu acho que ela precisa ter essa mesma régua para todas as crenças. Esse ponto realmente ficou muito desequilibrado na cerimônia e foi o que mais me incomodou. Então eles já estavam brincando com alguma coisa ali que normalmente com outras religiões a gente sabe que eles talvez não tivessem assim tanta coragem de brincar. E os tweets não paravam de aparecer. O meu irmão André Alba inclusive tweetou dizendo: não existe cultura woke, né? A abertura das Olimpíadas da França, nossa Santa Ceia. E é a mesma imagem, conforme você pode ver, é a mesma comparação aí da palhaçada que eles estavam fazendo, né? Com relação ao cristianismo e, né, comparando aí para que você veja que realmente foi uma homenagem com infinitas aspas. É muito chato ter que ver o tempo todo essa galera atacando sempre a mesma religião, porque sim, na cabeça deles com o cristão pode tudo. Infelizmente tem sido assim diante de todas as... E assim, não dá nem para reclamar. A gente tá falando da França agora, né? Não vai confundir e reclamar do Brasil. Não vai fazer igual a repórter lá, discurso bolsonarista de Maduro. Não vai cometer uma ignorância dessa, porque você percebe que é realmente uma questão mundial. Todo mundo simplesmente tá sempre disposto a esculhambar com o cristianismo, mas as outras religiões são respeitadas. Eu vou dizer o seguinte pra você.
A França, ela sempre foi e sempre quis ser conhecida como uma terra revolucionária, né? As pessoas até dizem, ó, se em Paris não está acontecendo nenhum protesto, nenhuma revolução, nenhuma greve, alguma coisa está errada, né? Lá é o berço do esquerdismo, lá é o berço da Revolução Francesa, então eles adoram ser revolucionários. Eles quiseram, nessa abertura, mostrar que eles rompem padrões, que eles são transgressores, que eles estão à frente do seu tempo. E eles fizeram essa apresentação que ela foi só ofensiva. Ela não foi genial, ela não foi revolucionária, ela não foi transgressora, ela não foi disruptiva, ela foi babaca, ela foi só ofensiva. Quando você ofende os cristãos dessa forma, primeiro que é impossível você não citar a hipocrisia de falar o seguinte: por que com o islamismo vocês não brincam assim? Né? Primeiro porque tem medo de retaliação violenta, né? Que eu não sou a favor disso, mas vocês têm medo disso, então vocês são revolucionários só até a página 2. E segundo, que é porque é politicamente incorreto, porque, né, os muçulmanos, o mundo islâmico, na verdade, eles fazem parte de uma minoria, então você não pode oprimir e não sei o quê. Aí eles caem nessa coisa que eles acham que é disruptivo, mas já é quase um clichê do esquerdismo, zoar cristão. Só que tem um ponto aqui que ele é mais importante. Quando você pega os Jogos Olímpicos, que a base do negócio nós vamos trazer atletas do mundo inteiro aqui para competirem, né? Nós estamos dando as boas-vindas para esses atletas, para esses turistas, estamos mostrando para o mundo como nós somos receptivos e trazendo as pessoas, etc, etc. Quando você faz uma cerimônia de abertura que ela é ofensiva para a maior parte dos protagonistas, que são os atletas, você não está mostrando que eles são bem-vindos ali. Você está fazendo contraste, está sendo um grosseiro. Você está sendo isso para dizer o mínimo, tá? Você está sendo um babaca. Usar uma cerimônia de Olimpíadas para fazer lacração às custas de ofender cristão, cara, isso é ridículo, cara. Isso é o retrato do que a França se transformou. E isso aqui não é ser politicamente correto, não. Então não tem liberdade de expressão para zoar cristão. Não, eu não sou dessa opinião. Eu sou da opinião, cara, que qualquer coisa pode ser alvo de representações caricatas, anedóticas e até críticas e satíricas. O problema é que isso tem de ser feito no ambiente correto. Se você, por exemplo, você quer fazer, como eu dei o exemplo na live, que eu estava até discordando do Renan, se você faz a peça lá, Hermanoteu na Terra de Godard, ou você faz um filme como A Vida de Brian, que o Paulo Cruz até lembrou desse filme na live também, e você satiriza os cristãos, só que no ambiente correto, é uma coisa. Quando você tá o mundo inteiro te olhando, não é o palco para isso. As pessoas não estão indo lá para ver uma peça de humor, para serem ofendidas, não. Elas estão indo lá para ver a abertura dos Jogos Olímpicos. E você faz um negócio desse, isso é um desrespeito tremendo. Isso é um desprezo pela tradição e pelos próprios pilares que mantêm a sociedade ocidental viva. E agora, é curioso que esse pessoal zombou da fé cristã, mas não fez nenhuma zombariazinha da fé muçulmana, né? Porque a última vez que fizeram isso lá na França, o vagabundo entrou lá naquele jornal francês, cortou a cabeça de um, degolou o outro. Porra, meu irmão, matou uma galera, né? Depois entraram numa boate lá, saíram metralhando geral. Aí com esse pessoal eles não mexem. Agora, com os cristãos, que são justamente aqueles que defendem a França, que defendem a Europa da invasão do Islã, que é o que está acontecendo, aí eles zombam, aí eles tiram onda. Essa galera não só briga para ser aceita por mais respeito, eles cruzam a linha e passam a ofender quem pensa diferente. E o que aconteceu agora nas Olimpíadas em Paris é a demonstração mais clara, mais evidente, de como está deteriorada a sociedade francesa. E é por isso que a França hoje é o país, na Europa, mais afetado com a imigração de muçulmanos. O que é a ideia aqui? Eles fizeram lá uma santa ceia, colocaram lá uma gorda, um gay, e qual que era a ideia? É um culto à diversidade. Mas veja a contradição. Um atleta brasileiro, o João Chumbinho, ele pintou um Cristo em sua prancha de surf.
e foi proibido. Qual é a ideia? É contra a liberdade religiosa que a pessoa demonstre a sua fé em Jesus. Não pode, isso é contra a liberdade religiosa. É mesmo. Mas olha que coisa. Mas é a favor da liberdade religiosa que eles manifestem uma ceia, que eles mostrem, façam uma ceia com desprezo a Jesus. Olha que coisa. Mostrar Jesus de maneira positiva, não pode. Porque aí vai ferir a liberdade religiosa de outros. Mas eles podem blasfemar contra Jesus. Aí não tem problema. Contradição. Tá, agora por que essa galera endemoniada faz isso? Primeiro motivo, trazer desesperança. O que a gente vê ali naquela Santa Ceia? Um culto ao feio, aquela gorda ridícula, um monte de gente com roupa ridícula. Agora, isso não surgiu do nada. Foram crenças foram sendo mudadas e, obviamente, toda crença leva a uma prática. As crenças mudaram, a arte também mudou. Qual foi a crença fundamental para isso? O relativismo moral, que procede do ateísmo. Se Deus não existe certo ou errado. Consequentemente, não existe também belo ou feio. A ausência de padrões é total. Veja que coisa. Enfiaram um crucifixo no reto, lá atrás. Sem problema, não é blasfêmia. Profanar a ceia nas Olimpíadas, para o mundo inteiro ver. Não é blasfêmia. Fazer uma piada com gay. Pecado mortal, sem perdão. Portanto, que Deus levante mais e mais pessoas como Gideão. Lembra dele? Ele foi lá e derrubou os ídolos pagãos. Que Deus levante mais e mais homens com coragem para profanar essa religião chamada movimento LGBT. E que o povo pare de pedir desculpas, pare de se prostrar diante dessa religião. Porque de Deus não se zomba. Todos aqueles que ao longo da história tentaram matar Deus, no final, descobriram que quem morreu foram eles.